Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Nós estamos começando agora o programa Bem Assim. Seja muito bem-vindo, tá? Porque hoje o programa ele tá muito legal. Hoje é o dia dos quadros aqui no programa. Pois é, já para começar, nós vamos ter aqui no estúdio já o quadro Vida em Família. Pois é, nós vamos conhecer a história de um pai que se dedica a cuidar das crianças enquanto a mãe trabalha. É uma história muito legal, que assim já teve divulgação nacional e que nós trouxemos aqui para você que acompanha o Bem Assim. Hoje também é terça-feira, é dia dela, né, da nossa irreverente ginecologista Adelina Pimentel, que vai responder dúvidas de vocês. Pois é, a nossa repórter Porlane Santos foi às ruas, escutou dúvidas de mulheres e a doutora Adelina Pimentel ela vai responder já aqui no estúdio algumas dúvidas de vocês. Ela gosta muito desse momento. Hoje também tem outro quadro aqui no programa, pois é o Fazer o Bem, e nós vamos conhecer outra história bem legal, que é o do pessoal do grupo Amor Exigente. Eles ajudam pessoas que possuem familiares viciados. Muito legal, tá? Hoje o programa. E eu conto com a sua companhia, hein? Pois é, com a sua presença. Então não sai daí que o Bem Assim está começando agora. Vamos lá? Oi, bom dia. Eles já estão aqui no estúdio. Mas olha, tá muito legal hoje o programa, hein? Eu quero te convidar para também acompanhar a gente pelas redes sociais. Pois é, você que ainda não nos acompanha, né? Nós estamos lá no Instagram com os perfis TV Mar Canal 25 e @programa Bem Assim. E também estamos lá no Facebook. Pois é, você também que não nos acompanha no Facebook, nós temos a fanpage da TV Mar. Olha só, então muito bom dia mais uma vez para você que está aqui nos acompanhando. Vamos lá, canal 25 da NET, portalgazetaweb.com, aplicativo da TV Mar, que você pode nos acompanhar de qualquer lugar do mundo e também pela nossa fanpage lá no Facebook. Sejam muito bem-vindos. Eu já estou aqui com uma galera no estúdio, que é uma galera muito do bem, muito legal. Mas antes deles aparecerem, eu quero convidar, né? Vou chamar a Joyce. Vou pedir para a Joyce não, quem está no comando hoje é o Arthur. Pois é. Então vamos lá, Arthur, roda aí a vinheta que hoje é dia do quadro Vida em Família. E eu já estou aqui no estúdio com eles. Vamos lá. Eduardo, muito bom dia. Pai das Marias, Simone. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Maria Eduarda e Maria Antônia. Você que ainda não conhece essa família, você vai conhecer agora. Olha só, o Eduardo, ele simplesmente se tornou pai integral das meninas, enquanto a trabalha. É isso mesmo, minha gente? Como é que foi isso? Conta. Isso. Quando a Si engravidou da Maria Antônia, eu já estava sem trabalhar, decidi passar a gravidez toda estando grávido. E quando ela nasceu, a Simone precisou voltar a trabalhar com 2 meses. Então eu resolvi que a gente não ia ter babá, nós resolvemos e assumir os cuidados com a Maria Antônia. No começo foi bem difícil, foi assim, mas era muito estimulante, né? Contei com a ajuda da minha mãe nos primeiros dias, nos primeiros 30 dias. Você vai aparecer. Até ela começar a dar muito pitaco, né? Como toda boa mãe. E eu disse, não, mãe, agora deixa que eu resolvo. E esse deixa que eu resolvo não era tão simples assim. E fomos encarando e começamos e tá assim hoje. E eu queria perguntar, né, que eu achei muito legal, como é que foi isso? Foi assim, foi uma decisão bem pensada? Foi uma decisão do casal? Como é que foi isso, Eduardo? Deixa eu pedir para Si falar. Vamos lá. Ela não gosta muito de falar não, mas eu vou colocar ela para falar aqui. Bem pensada não foi não, porque foi assim uma coisa de momento, tinha que ser. Mas foi uma decisão nossa, né, Eduardo? Isso. Uma decisão nossa e assim, tem horas que eu até agradeço. Porque, eu vou dizer, eu trabalho fora, mas bato palmas para o dono e a dona de casa, porque é trabalhoso. Não é fácil, né? E quando você chega do trabalho, assim, você encontra essas duas pequenas lindas, querendo você, eu tenho certeza, né, também, querendo colo de mãe. Sim. Como é que é? Não, aí chega a minha vez de assumir. Chega a minha vez de assumir. Tanto é que é minha mãe. Desculpa, filho. Eu sempre comento, Mara, assim, que o que eu faço não foi para substituir porque a Si precisou trabalhar. Eu faço a minha parte de pai.
A diferença é que eu ajudo mais do que o normal, que as pessoas estão acostumadas. Isso. Mas em nenhum momento eu tentei substituir a função dela, até porque a função dela vai além dos cuidados da casa, entendeu? E, assim, de noite, o chamego é com a mãe. Eu sou carta fora do baralho, assim, elas não me querem de jeito Aí fica nenhum. só assim. Exclusivamente. Assim, eu às vezes tento participar, mas eu noto que a gente já as três, exclui. elas são um clã, né? Se juntam as três, né, assim, não, Exatamente. papai, agora não. E Exatamente. interessante que a Maria Antônia, por mais que ela tenha 3 anos, ela já está despertando alguns interesses, se maquiar, a Usar vaidade. salto. Então, assim, tem que ser com a mãe, né? Sim. Então, tipo assim, já não quer, o pai tanto quer dizer, você, Eduardo, você está fazendo um complô, você está estimulando as meninas a não me amar mais. Era isso que eu ia perguntar, né? Porque Maria Antônia já tá grandinha, né? Já está começando a crescer e é muito natural isso de despertar esse interesse maior, assim, pela beleza, Sim. né? E aí, Não, pode ficar. como é? Porque você que fica em casa o dia todo, enquanto assim tá lá, né, trabalhando. Como é que é com essas duas? Obrigada. Escolher roupa, escolher acessório. Não. Esse Peraí. tipo de coisa eu sempre peço ajuda. Não, escolher roupa, jamais. Uma vez eu estava no trabalho, ele disse, vestiu a roupa linda da Maria Antônia. Ele vestiu uma saia, que era uma blusa da Duda. É uma blusa do Maraquicá, eu achei que era uma saia. Ele vestiu Meu a menina Deus! de tênis e a blusa era um pijama. Eu disse, Eu não mentira. sabia. Eu já saio, Aí por você disse favor. assim, peraí, nessa Não. parte não. Não. Aí eu já Quando- saio e deixo A roupa tudo separada. programado. Aí, Sai, meu amor. chegue, saia. Vai ali com a Você quer tia. sentar aqui com a tia? Quer ficar do lado do Ela pai. tá se vendo. Deixa elas se ambientarem. Eu já saio, deixo tudo organizado para não E acontecer. opções, né? Opções, assim, deixa 2, 3 vestidos para cada um, porque se for para a minha escolha, elas vão sair do jeito que querem. Então, Não às vezes, a mesmo, mãe não vai se para, agradar vocês muito, porque elas dois. misturam galocha com um vestido que não está combinando. E, assim, eu não É tipo incomodo uma onça tanto. com listra, sabe? Aquela coisa assim, bem básica, né? Nossa, com Assim, lixo. bem simples. E outra coisa também que eu queria perguntar, porque na pesquisa que eu fiz, a Si passou por um momento difícil, não foi? Após a gestação da Maria Antônia. E você foi muito essencial, né? Na nessa verdade, das duas período? gestações. Das duas gestações. Ela teve um início de depressão da Maria Antônia, no parto da Maria Antônia. Foram os primeiros 30 dias, foi bem difícil. Eu dei o primeiro banho não porque eu queria, mas porque a necessidade fez com que eu fizesse aquilo. E graças a Deus foi bem tranquilo. E na Maria, assim, bem tranquilo depois dos 30 dias. E da Maria Eduarda foi uma questão realmente assim, que ela é portadora de trombofilia, então tinha um risco maior no parto. E ela teve que tomar anestesia geral, que não é indicado em parto, né? E foi bem difícil mesmo. Assim, a gente até, no momento que ela ia entrar para o parto, a gente ficou assim, a gente tomou noção da proporção que seria, de quanto O difícil risco. seria. E assim, foi bem complicado, assim. Eu não vi Duda nascer, né? É que eu digo assim, eu sempre comento com as mães, que eu acho que para uma mãe não tem sensação melhor do que ver o chorinho. Ali é um sentimento indescritível, que eu posso tentar e não consigo descrever. E a Duda não tive Você esse, não não passou tive esse por isso, momento. né? Não tive. E como é que foi para você aceitar isso, assim? Não tinha outra Foi opção. muito difícil? Não Não. tinha, assim, não tinha Ela outra queria- opção. ela queria estar com as duas, né? A gente só teve muita noção de que seria assim no dia. Porque assim, eu entrei em trabalho de parto da Maria Antônia, foi programado. Porque tinha que ser programado. Da Duda, eu entrei em trabalho de parto. Não chegou o dia da programação. Então a gente estava lá, eu e o Eduardo totalmente feliz e nenenã. E daqui a pouco, Tirando aí viu a foto, minha quando mãe. ele se deu conta aí, então. Aí já viu as médicas, tipo, de cochichinho. Conversando. Aí a gente, epa, tem uma coisa errada. Foi o que ela disse, olha, a anestesia geral e o parto tem que ser extremamente rápido, porque não pode chegar na Duda. Porque a anestesia, querendo ou Sim. não, para ela, um recém-nascido, É muito forte. graças a Deus, deu tudo certo. Então, entreguei a Deus. Seja o que Deus quiser. E voltando só da Maria Antônia, assim, a questão da depressão, eu acho que talvez tenha sido muito grave no sentido assim, era o primeiro filho, ela não tinha passado por toda essa turbulência hormonal que a gente acha que não existe, quem está de fora. Tem muitos homens, quem está de fora também acha, nossa, Não, né? isso é frescura, não. É Realmente muito sério, existe. tanto que é tão sério que também, além disso, existe depressão pós-parto do homem, que eu não sabia sobre um dia desse, uma amiga psicóloga comentou. Claro, o homem não tem aquelas transformações hormonais que a mulher tem, mas o homem começa a se cobrar e acha que o papel de pai é só pagar a conta e não é, né? A responsabilidade é muito maior. E daí eu criei o Instagram, né? Porque eu precisava colocar para fora a necessidade de alimentar realmente o meu ego. Dizer, não, peraí, o que eu estou fazendo aqui também deve ter algum valor. Vamos ver se...
melhor ainda, pode ajudar também Exato. outros pais, né? Principalmente- Porque, e com certeza isso não é algo... Essa bailarina linda aqui. Com certeza Cuidado com isso a não é cabeça, algo cuidado. exclusivo do Eduardo, Sim. assim, né? Devem ter Isso, outros isso. pais Com por aí, certeza. Brasil afora, que também enfrentam, né? Tem que também passam muitos, por essa e a situação. gente depois que abriu o Instagram e a gente está tendo contato com tanta gente, que o legal da rede social é você poder interagir, Cuidado, a gente viu por que isso favor. é comum, sendo que as pessoas às vezes não demonstram por próprio preconceito, não aceitam fazer Exatamente, esse você papel, tocou aí que é na palavra fantástico. que eu queria conversar com vocês. Você acha que você sofreu preconceito? Familiares, amigos, Não, eu pessoas acho que eu próximas que sofri, conhecem? Eu acho que eu ainda sofro. Você, acho que você ainda sofre. Bastante. Não é comum. E você, Né? eu também quero saber a tua opinião. Eu acho que nós dois Mas se eu dois. sofro ou se eu tenho... Não, tipo, se você também sofre preconceito, né? Porque, tipo Porque de assim, alguma nossa, a forma- mãe, a mãe trabalha. eu já ouvi um comentário de uma A gente amiga vai. minha que ela disse, tipo assim, que eu se fosse ela teria vergonha. Dispor A como situação. a gente expõe a nossa vida, né? Sério? No sentido, assim, tipo assim, porque assim, é desempregado, não faz nada da vida, é folgado, fica em casa cuidando da casa. Eu até não tenho carteira assinada, mas o trabalho eu garanto que é muito mais pesado que o de muita gente. Com certeza. Porque o nosso trabalho não para, né? A gente só para quando dorme. E olha lá, que essa noite essa teve um pouquinho doentinha, então foi a noite E ela tá toda. com a carinha Ela tá toda Ela teve dodói. febre à dodói. noite, mas ela tá... Ela não é assim de jeito nenhum, ela Não. já estaria aqui, ó. Tipo, E quando se juntam essas duas, hein? Papai tá conversando. Ai, segura. Quando se junta essas duas, é isso. a Maria É assim. Antônia, ela já tá numa fase mais de arrumar as coisas, de arrumar as bonecas. Agora, aí vem Duda e destrói tudo. Destrói tudo. Destrói tudo. Duda gosta de comer o juízo do pouco que ela só tem. E aí, vamos lá, Antônia, rapidinho. Pega aí pra papai. Pegou. E aí, outra coisa, você começou a colocar a sua rotina no Instagram, né? Por favor. Isso. Então, eu comecei a colocar justamente por isso. Eu estava sentindo a necessidade de que as pessoas Dança ali acompanhassem, como é que se diz? Tomassem Diga. como exemplo, Maria. não, o Edu, não, eu sempre digo, eu não gosto que ninguém compare, porque a nossa situação é muito complicada, assim, muito Dança ali um pouquinho exclusiva pra nossa. televisão. As pessoas dizem, queria que Pra meu marido ver. fizesse isso. Assim, muita calma quando você vai comparar, porque Ali. tem outras coisas, eu sempre comento. Não importa o tempo que você Oh, passa, sabe. importa a intensidade que você está com seu filho. Às vezes você está 1 hora por dia, mas está 1 hora com seu filho. E outras pessoas passam a tarde toda e ficam no celular, levam o filho para qualquer lugar e não dá a atenção que ele precisa, entendeu? Então, assim, a ideia de realmente expor a vida como a gente expõe na rede social é que outras pessoas se espelhem para fazer, para participar, para ajudar mais, porque o pai não deve só dar aquela ajudinha, vou buscar na escola, vou... Não, o pai não é motorista. É motorista também, mas é muito mais do que isso, entendeu? E Agora aí? sim, a exposição tem um lado negativo. É. A gente sofre... Hoje, né, que a gente já se trabalhou dentro de casa, mas assim, a gente ouvia... Absurdo. Era isso Coisas que eu ia- absurdas. Era exatamente isso que eu ia perguntar, porque Eduardo falou, né, sobre essa questão da interação. Só que aí quando a gente abre, quando a gente expõe a nossa vida, quando a gente deixa as pessoas interagirem, às vezes elas também falam Se coisas... sentem no direito. Isso, exatamente, como se fizesse parte ali, como se, nossa, eu também devo opinar. Meu Deus, Eu também você achei chegou que de era. assustar. Mas assim, a gente ouve, tipo, Maria Antônia é entojada, Duda é enjoadinha. feia, que a Já ouviu gente, coisas- que a gente ama mais a Maria Antônia por ela ser loira, que a Duda é discriminada. Sério. Sério. Mas aí também tem outro lado, né? Tem pessoas que a gente que saia desse mundo virtual para o mundo real que são fantásticas. A gente tem amigos em São Paulo, Belo Horizonte, fora do país, de pessoas assim que a gente sente que realmente o amor que eles têm pelas meninas é verdadeiro. E assim, é a fantástico. minoria que faz esse tipo de comentário. E é o que eu digo assim, a quantidade de gente que gosta das meninas, que ama as meninas, em nada em troca. Porque para essas pessoas, elas não têm nada em troca pelo carinho, sentimento. Então, assim, isso faz com gente que vale a continua. pena. Mas no começo era difícil você ouvir alguém te chamar suas filhas de feia, disso tudo. Mas E a gente fica incrível, porque assim, a gente não vivencia, né? Nós, normalmente, não vamos vivenciar os haters na internet. Só que aí, quando a pessoa, né, ganha um grande público, e aí você chega e você tem que conviver com isso. Pois é. Deve ser E outra, muito na grande complicado. maioria das vezes, eu acho que em todas as vezes, são mães. São mães e são mulheres. Mas São me atacam mães. com algum preconceito, são mulheres. São mães, meu Deus, é mãe, sabe? Não mexa com a gente, mas não mexa com os filhos. E mesmo assim, fala.
Meu Deus do céu. E você, Edu? Você tem planos de voltar ao mercado de trabalho? Então, Não pode. tenho. Tá? Tem, assim, a gente sabe que Vem aqui, pega o meu. assim, a demanda de cuidado vai, querendo não diminuindo, que é diferente do recém-nascido para uma criança de 3 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico assim, poxa, não vai ser fácil. Ó, te falando com você. É porque ela tá cantando no microfone. Não é porque se ela fica falando no microfone, não dá pra o Edu falar. Você me ouve e ouve ela cantando. É. Então, assim, a ideia é, nesses próximos 1 ano e meio, voltar ao mercado de trabalho. No meio desse ano, as coisas vão estar mais estáveis dentro de casa. Duda vai estar maior. Se não vier o terceiro, Não vem. que eu tenho um projeto de terceiro, ela não quer. O projeto tem que ser pelo menos com 2, não tem esse projeto. Mas a ideia é, assim, daqui a 1 ano e meio, tá de volta ao mercado. Digamos, ser um homem tradicional de família. Voltar a ser outro tradicional. Exato, exato. Mas assim, se eu pudesse Segura. dar uma, sei lá, dizer a alguns amigos, se pudesse fazer isso que eu fiz, abrir mão desse período, seria fantástico, assim, para você se dedicar à sua família. Se puder fazer, faça. Tanto é que muita gente vai dizer, Não pode Simone, mexer aqui, você tem sorte de ter Eduardo. Não vai deixar. Ele que tem sorte de ter Sem essa dúvida, oportunidade. sem dúvida. Eu que saio Né? ganhando. Tipo assim, ele lhe ajuda. Não, ele não me ajuda, ele faz mais que a obrigação. Porque Exatamente, porque às vezes a gente acha que Ela não fez ajuda, sozinho, não, é ela uma não fez obrigação. sozinho. Ela, ao contrário, eu devo 9 meses a ela, que ela carregou 9 meses, eu fiquei 9 meses fazendo nada, entendeu? verdade, Então ela viu? sempre vai estar com 9 meses de crédito. Então, 9 meses, 1 ano e meio, né? Foram 2. eu digo que foram 3 anos, né? Porque no período de 3 anos eu fiquei 6 meses sem estar grávida. Foi. Então foram 3 anos. Quando ela tinha 6 meses, a gente descobriu que estava grávida da E passamos Duda. 4 anos tentando Maria. Que a Duda tá com sono. Mãe, a tia vai deixar você. Ó, a tia falando com A você. tia vai deixar você ir agora. Então, minha gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter compartilhado essa história. Muito bacana. Já vai, A gente vai meu pro amorzinho. carrossel. Ó, a tia falando com você. Peça o papel do carrossel, Já tá ela que vai dar o acabando. papel. Vai acabar sim, vai acabar agora. Vou liberar eles, tá? Pra eles ficarem com as meninas e brincarem bem muito. Tá certo? Diga, tá bom, diga. Tia, foi pro Tá carrossel. bom? Eu vou pro Manda um beijo carrossel. pra tia. Beijo. Gente, ela é a cara muito da filha de uma amiga da gente comum. Muito, muito, muito. Lídia. Grande beijo, Lídia. Então, minha gente, muito obrigada, tá? Por terem Obrigado vindo a você, aqui, por terem compartilhado, pela paciência. Tá certo, gostosa. E dançou balé, não foi Há Maria? pouca Dançou paciência. balé, bailarina, maravilhosas. Né? Fizeram aqui a festa e que coisa boa. Isso foi muito bom. Muito obrigada, Obrigada pessoal. a vocês. Então, beijo. Manda um beijo, Maria. Vamos mandar um beijo, pessoal. Olha ali para aquela câmera. Beijo. Vai, Duda, manda um beijo. Cadê o beijo da Duda? Tá com vergonha? Vergonha. Muito obrigada. Mandou, ela mandou minha aqui. gente. Obrigado, Beijo. querida. Beijo Obrigado. pra vocês. Obrigada. Beijo, Manda um beijo, gostosa. tia. Deu um beijo à mamãe, não foi? Pronto, ela deu um beijo à mamãe que equivale pra todo mundo. A gente aceita, viu? Bora. Vai, agora vocês vão. Eu vou liberar eles. A gente volta já já depois do intervalo comercial, tá certo? Vai embora. Eu vou deixar vocês. Bora. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo.
O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. O Prefis 2017 está nos últimos dias. Se você ou sua empresa tem débitos notificados de ISS ou comprou um imóvel até 2015 e ainda não pagou o ITBI, aproveite os parcelamentos e descontos para ficar em dia com a Prefeitura. Mas atenção, o prazo final é dia 30 de julho. Acesse maceió.al.gov.br e conheça as condições de negociação. Prefis 2017. Ganha você, ganha a cidade. Prefeitura de Maceió. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia? Como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa. O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! No trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia. Mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima. Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT. Prefeitura de Maceió. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável.
Já estamos de volta aqui com Bem Assim. Agora chegou a hora de outro quadro. Pois é, porque hoje o programa está muito legal. Hoje é o dia da gente conhecer histórias aqui. E agora a gente vai conhecer uma história muito bacana no quadro Fazer o Bem. Pois é, eu estou aqui no estúdio com a Rosana, com a Conceição, elas que fazem parte do grupo Amor Exigente. E esse grupo, ele se destina a ajudar a família de jovens e adultos dependentes químicos. A gente vai conhecer agora mais sobre essa história. Muito bom dia, meninas. Sejam muito bem-vindas aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que nos assistem. A gente, do início, já gostaria de fazer apenas um esclarecimento, Mara, porque o Amor Exigente, ele surgiu, na verdade, ele nasceu com essa proposta de ajudar pessoas que têm familiares dependentes químicos ou com alguma compulsão na família. Compulsão por drogas, então, por álcool. Especificamente de dependentes, não né? dependente especificamente de drogas. Pode ser compulsão por compras, por sexo, por internet, que está sendo tão... a gente vê algo cada vez mais comum, compulsão por jogos. E a partir desse movimento que veio do Amor Exigente, alguém despertou para a necessidade de que se chegasse antes do problema real. Então, daí surgiu o Amor Exigente Prevenção, que é justamente para esse grupo de amor exigente, de prevenção, que eu e Conceição somos voluntárias. Então, no caso, peraí, vamos tentar esclarecer aqui para o pessoal de casa. Existe o Amor Exigente, que é o grupo, né, que vai ajudar aos familiares, né, que possuem dependentes químicos, não só dependentes químicos, né, também pode ser dependência por alguma compulsão. E aí também tem o Amor Exigente Prevenção, que ele vem antes, no caso, poderia-se dizer assim? Isso. O Amor Exigente Prevenção, ele já chegou depois. A proposta dele já veio realmente depois. E aí, aqui em Alagoas, nós temos grupos que trabalham com temos os grupos permanentes, que são justamente esses grupos para quem já tem um problema instalado na família, que funciona aqui em Maceió em 2 locais diferentes, mas, na verdade, hoje a gente veio divulgar o grupo de prevenção, que é justamente esse que a gente faz parte. Que é para as pessoas não chegarem ao ponto de se tornarem... Exatamente. É isso? Pela observação da dor dessas famílias, que é muito grande, quando algum parente está envolvido com algum tipo de dependência, nasceu a necessidade de se prevenir, de chegar antes. E o Amor Exigente é um programa tão bacana, ele é tão eficiente, que ele funciona muito bem antes que coisas ruins aconteçam. A gente precisa aprender algumas coisas para evitar que os nossos filhos, que os nossos amados, né, o esposo, esposa, enfim, todo mundo que está perto da gente não chegue a ter uma compulsão, a se envolver com algum comportamento que não seja aceitável. Até porque, mesmo tem muitas famílias que não têm droga, mas tem uma droga de comportamento dentro de casa, que desestrutura, que desorganiza, que não faz com que eles sejam felizes. Então, a proposta do Amor Exigente Prevenção é para evitar que coisas ruins aconteçam, um exemplo das compulsões, seja ela qual for. E como é que funciona o Amor Exigente Prevenção? O de prevenção, na verdade, como a gente falou, o permanente, ele funciona permanentemente. Tem reuniões uma vez por semana. O grupo de prevenção, ele já funciona com 2 cursos que são realizados durante o ano. Um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. E aí esses cursos duram 15 semanas, são realizados uma vez por semana e duram 2 horas, cerca de 2 horas a cada dia. E aí esses cursos são muito voltados para pais, para avós, professores, pessoas que são responsáveis pela educação daquele jovem e daquela criança. Enfim, e esses cursos, a gente vai começar, inclusive, um curso agora na próxima semana. Nós temos 3 locais diferentes para que sejam realizados esses cursos. Já para atender as pessoas que moram em diferentes regiões aqui da cidade. Exatamente. Né? Então, já na segunda-feira, nós vamos começar o curso do Farol, que ele é realizado na escola Criar e Recrear. Sempre ali perto da Praça Centenário. Isso, exatamente. Aí sempre às 19h30. Já na terça-feira, nós temos um grupo novo que funciona no Antares, na Escola Santa Teresa das Rosas. E as quartas-feiras... o pessoal que mora lá na parte alta. E as quartas-feiras, na Escola Espaço Educar, que fica na Ponta Verde. Sempre nesse horário. 19h30. Isso, para participar do curso, não precisa fazer inscrição, não precisa pagar nada, ele é feito por voluntários, basta chegar lá.
nesses locais e nesses horários. Então, se você quer prevenir, né, algum tipo de dependência, algum tipo de compulsão ou até mesmo algum tipo de comportamento que afete a sua estrutura familiar, a gente deixa aqui essa dica para você, né, que é o amor exigente prevenção. E é um trabalho muito legal, né, que vocês desempenham. E como é que se dá esse curso durante essas 15 semanas? O Amor Exigente Prevenção vai fazer já 10 anos aqui, que existe, e a gente tenta divulgar muito, mas nem todo mundo conhece, ou nem todo mundo está preparado para olhar para a sua família, olhar para o seu comportamento de forma séria, responsável, justa, sem julgamento, para pensar o que precisa melhorar. Então, nessas reuniões que acontecem uma vez por semana, durante 15 semanas, nós vamos estudar alguns princípios. O Amor Exigente trabalha 12 princípios. E esses princípios vão nos ajudando a olhar para nós mesmos, a olhar para o nosso comportamento. 98% das pessoas que chegam a um grupo de Amor Exigente chegam por causa do comportamento dos filhos. E eles começam a perceber que ninguém muda o comportamento de ninguém, você só muda a você mesmo. Então, o Amor Exigente começa a nos ajudar a olhar para nós mesmos, para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, para as nossas faltas de limites. E dessas nossas dificuldades nascem as dificuldades dos nossos filhos. Tem uma frase que é bem bacana que diz que os defeitos dos nossos filhos são filhos dos nossos defeitos. Então, quando você começa a olhar para isso, sem julgamento, mas com muita vontade de que os seus filhos deem certo, de que eles sejam felizes, que sejam pessoas boas, que sejam as melhores pessoas para eles mesmos e para o mundo, então você deixa qualquer tipo de receio, qualquer tipo de medo de exposição. A gente sabe que algumas pessoas ainda têm muito medo de exposição, não gostam de dizer que estão frequentando um grupo de amor exigente, porque o amor exigente está muito ligado a essa história de dependência química. E, na verdade, nem eu, nem Patrícia, graças a Deus, temos problema de dependência química e eu estou há 10 anos no amor exigente. E isso fez com que eu evitasse muitas coisas na minha família. Isso fez com que eu olhasse com muito mais seriedade para a responsabilidade que eu tenho sobre a educação das minhas filhas e não me culpar por os meus erros, porque eu vou errar. Eu errei e vou errar, vou continuar errando. Mas quando eu tomo consciência da minha responsabilidade e da minha capacidade de agir sobre aquela realidade, isso muda muito, muda muito. E é bem o que você falou, Conceição, que eu estava aqui prestando atenção e é muito bacana. Porque é bem o que ela falou, né, Rosana? Você não consegue mudar o comportamento da outra pessoa, mas eu acho que você mudando o seu comportamento, você consegue afetar na maneira, nas ações da outra pessoa com quem você convive, né? A única forma de você educar é pelo exemplo. Então, não tem como eu falar de limite com meu filho se eu não observo os meus limites. Se eu sou uma pessoa desregrada, se eu sou uma pessoa que não consigo estabelecer as minhas metas, cumprir com as minhas responsabilidades. Então, eu preciso primeiro vivenciar isso. E os meus filhos, vivendo, convivendo e observando isso, vão aprendendo naturalmente. Então, não adianta você ficar falando e agindo de outra forma. Porque você vai se estressar, é o que a gente vê hoje na sociedade. Aquela coisa, né? Faço o que eu falo, mas não... faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Mas não faço o que eu faço. Não funciona. Não funciona e gera o conflito, gera as discussões. Cada vez mais as pessoas falam mais alto, gritam, não se respeitam. Então, assim, o amor exigente nos ajuda a organizar muitas coisas na nossa família. Tem até os 5 R's, né, que a gente fala muito, que é redefinir a sua posição, redesenhar essa família. Qual é o desenho da sua família? Por quê? Ou por quais características a sua família é conhecida? Se te perguntar hoje, quais são as regras da sua casa? Não tem regra? Onde é que funciona uma organização sem regra? Sem limite, sem perspectiva, sem meta? Não tem. Então, a nossa família precisa ter tudo isso também. E a gente esquece muitas coisas que foram tão importantes lá na nossa casa de infância, tantos conhecimentos que nós trouxemos, tantas vivências que nós tivemos lá com os nossos pais e parece que caíram de moda. E as pessoas querem ser modernas, querem fazer coisas novas. Tem muita coisa que aconteceu lá e que não precisa acontecer novamente. Mas tem muita coisa bacana e que a gente está esquecendo. As nossas raízes, as nossas histórias, os nossos valores. Resgatar valores é resgatar a família. Em que eu acredito? Né? O que foi tão importante para mim e continua sendo? Precisa ser importante para meu filho. E ele precisa ser informado disso, orientado, amorosamente, todas as vezes que fizer diferente, de que aquele jeito não está certo, não faz parte da nossa família, não cabe aqui isso, você vai ver muita coisa, vai vivenciar muitas coisas lá fora, vai
presenciar, mas você não precisa ficar com isso. Você pode deletar, deixa lá. Não cabe na nossa família essa história, esse comportamento. Então, só com um olhar atento para isso, e é interessantíssimo que a gente vai estudando os princípios, eles é o óbvio. É óbvio. Por que eu não pensei nisso antes? Mas é bacana por isso, porque não tem nada extraordinário, não tem nenhuma receita extraordinária, não existe nenhum profissional nas nossas reuniões, somos pais e mães querendo acertar, querendo ajudar e receber ajuda. A gente é um grupo de auto e mútua ajuda. A gente nunca vai para uma reunião só para ajudar, nem nunca só para ser ajudada. Que bom, né? Sempre que bom você que essa ajuda troca, e é ajuda. Muito legal, né? Exatamente. E quais são os 12 princípios, Rosana? Na verdade, a gente começa com raízes culturais. A cada princípio, eu sei que não vai dar tempo da gente falar sobre cada princípio. Isso. Mas o que a gente percebe, assim, que a primeira metade do curso, a gente passa por um período de reflexão muito grande. A gente começa a olhar para a relação familiar que a gente tem, como é que eu estou me relacionando com meus filhos, com a minha família. E a gente vai passando isso, realmente, como a Conceição falou, das raízes culturais. A gente começa a olhar quem eu sou, de onde eu vim. A gente olha para a nossa formação, da nossa família e vê o que é que eu posso deixar para lá. E esse comportamento, de repente, estou repetindo. É um comportamento da minha mãe, mas que não é tão legal. Posso deixar esse, sim, eu quero levar adiante, porque eu quero que meus filhos sigam. Então, a gente passa por esse momento de reflexão. E a gente começa a entender que os papéis de pai, de mãe, de filho são diferentes. Então, para que um filho seja filho, a mãe tem que exercer esse papel de mãe. E sem medo, que a gente percebe muito isso, é um medo da mãe de ter autoridade. E aqui a gente não está falando de autoritarismo, que esse a gente pode deixar para trás mesmo. A gente via muito nas famílias de antigamente, as crianças não tinham voz, não interagiam. Quando chegava um adulto, a criança ficava isolada. A gente não precisa carregar esse comportamento, mas a criança precisa respeitar o pai. Então, aí a gente começa a ver a cada dia, não, eu tenho meus limites, os meus recursos são limitados, recursos emocionais, recursos financeiros, então eu preciso aprender a dizer não para os meus filhos. Então a gente começa, a cada reunião, a cada princípio, parece que a gente vai adquirindo conhecimento, sabe? É como, sabe, Mara, é como se a visão da gente, eu cheguei assim a uma exigente tem 2 anos e meio. É como se eu tivesse chegado com uma visão assim, e parece que vai se ampliando. E vai ampliando, vai ampliando. E não quer dizer que minha família tenha se tornado perfeita, até porque a gente aprende muito isso lá no Amor Exigente, que não existe família perfeita. Aquele modelo de família comercial de margarina não existe, né? Não é real. É como essas famílias Facebook, né? Aquela imagem não é real. Verdade. Então, a gente começa a ver que nós temos nossos defeitos, nós temos demandas diferentes. Quando eu comecei, meus filhos tinham 3 anos e 7. Hoje já tem 5 e 9. Então, eu sei que as necessidades deles vão mudando, as demandas vão mudando. Então, vão surgindo dificuldades. Então, não é porque estou no Amor Exigente há 2 anos e meio, Conceição muito mais tempo que eu, que nossas famílias se tornaram perfeitas. Nós temos, sim, defeitos, erros, cometemos erros. Acontece que quando eu cometo um erro, parece que eu vejo com muito mais clareza. Parece que quando eu falo uma bobagem, já, sabe? Ainda que eu não consiga resolver tudo, mas eu já tenho uma visão crítica mais aguçada, já percebo melhor. E aí, depois dessa primeira metade, que a gente vai refletindo e vendo, não, é isso que eu quero para mim, isso pode ser mudado, eu preciso dar limites. Enfim, aí a gente passa para uma segunda metade do curso, que é mais mão na massa. Na verdade, desde o início, a gente já começa a ir ajudando as pessoas para que as pessoas vão mudando pouco a pouco, cada pessoa no seu tempo. Mas a segunda metade é muito mais ação, né, Conceição? Essa segunda metade tomada de atitude, né? O 7º princípio é tomada de atitude. Então, a partir daí, as pessoas são muito encorajadas a tomar atitude, se empoderar, readquirir aquele poder que é seu, aquela autoridade que é sua. Porque a gente vê muito isso, os pais e mães sem autoridade nenhuma em casa, os filhos determinando tudo. E eles fazem o quê? E se a gente pensa que isso é bom para o filho, que deixou feliz naquele momento, mas extremamente inseguro para ele. As crianças se sentem inseguras e infelizes quando elas não sabem que tem alguém ali mais experiente que você, com a rédea na mão, organizando, dizendo pode, não pode, isso não pode até aqui, não pode mais. Eles precisam disso. Então, é nossa obrigação fazer isso. Quando a gente não faz, na verdade, a gente não está sendo bonzinho, a gente está sendo negligente.
Então, o amor exigente é por isso, é o amor que comanda tudo, é o nosso último princípio. Mas precisa ter exigência. Eu preciso mostrar para você o que você pode fazer melhor. Se eu não faço isso, eu estou sendo negligente. É amor que pode ser, né, livre, você pode fazer o que você justamente quiser. o contrário. É justamente porque quando a gente ama que a gente... É porque eu te amo que eu não aceito né? esse comportamento. É uma frase do amor, gente. Eu te amo muito, mas não aceito esse seu comportamento. Então, primeiro você acolhe. Eu te amo. E isso é verdade. Não existe amor maior do que o amor de um pai e de uma mãe por um filho. Pai e mãe por um filho. Mas é porque eu te amo que eu preciso fazer com que você seja educado, com que você se adeque socialmente, que você saiba conviver com as pessoas respeitando as diferenças, as limitações, o que pode, o que não pode, o que tem, o que não tem. Essa é uma obrigação de nós, pais, de ensinarmos nossos filhos. Se nós não fizermos, ninguém vai fazer. E é ensinando que a gente também previne, que a gente também evita, né? Que é exatamente o que vocês pretendem, né? Com esse curso. É muito que coisa difícil. Boa. Às vezes a gente acha, né, Conceição? Desculpa. Não, tranquilo. Que a grama do vizinho é sempre a mais verde. Quando na verdade não é, né? Acho que é bom a gente realmente cuidar e regar a nossa própria graminha, cuidar para ela sempre estar ali. Verde ela nunca vai estar sempre, né? Mas a gente sempre e o contrário tenta. também, de achar que só eu tenho problemas, por isso eu não vou procurar ajuda, por isso que eu não vou para um grupo. Não é assim. Então, assim, vem ver que muita gente tem problemas parecidos com os seus. E ficar em casa com eles e não tentar resolver é que não sai do lugar. Não vai ajudar, mas né? sai, vai para um grupo, escuta, fala. As suas experiências vão ajudar as outras pessoas. E você vai ser ajudado por as outras experiências também. O grupo é perfeito nesse sistema de ajudar e de receber ajuda. Muito bom, é muito bom, né, minha gente, conhecer essas histórias, muito legal, fico muito feliz mesmo. Então, meninos, vamos fazer o seguinte, vamos reforçar o convite para o pessoal de casa. Nosso tempo não dá mais, né, pra gente, mas se eu pudesse, continuava aqui conversando com vocês, que o papo está muito bom. Eu gosto muito quando a gente tem essas pautas aqui no Bem Assim. Então, vamos fazer o seguinte, reforça o convite para o pessoal de casa que está nos assistindo, tá certo? E eu, desde já, agradeço muito aqui a presença de vocês. Nós temos 3 locais que acontecem reuniões de amor exigente e prevenção. Dia de segunda-feira, toda segunda-feira, das 19h30 às 21h30, na Escola Criar e Recriar, ali do lado do Unicompra, no Farol. No dia 30 de julho, estaremos fazendo nossa primeira reunião, que a gente chama reunião de sensibilização, que é apresentar o programa para a comunidade e, a partir daí, as pessoas desejam ou não continuar frequentando o grupo. No dia 1º de julho, o grupo que está começando é o grupo do Antares, Escola Santa Terezinha das Rosas, toda terça-feira, os mesmos horários, de 9h30 às 21h30. E às quartas-feiras, na Escola Espaço Educar, na Ponta Verde, toda quarta-feira. Isso quer dizer que o mesmo princípio é trabalhado nas 3 reuniões. Se você frequenta a segunda-feira lá na Criar e Criar, mas por algum motivo naquela semana você não pôde ir, você pode ir na terça ou na quarta. Você vai ter a mesma reunião, o estudo do mesmo princípio. São voluntários diferentes, o grupo é diferente, mas o princípio é o mesmo. É sempre mesmo a ser trabalhado. Isso, exatamente. E é como o cinema antigo, que a gente às vezes chega no final e assistir o filme e recomeçar. Então, quem não pôde participar da primeira reunião, na primeira semana, não é por isso que vai precisar deixar de comparecer, né, Conceição? Pode ir, além de poder frequentar outros grupos, porque os voluntários estão sempre muito juntos. Apesar de serem voluntários, a gente se divide para atender esses três locais, mas, na verdade, os voluntários têm uma formação conjunta e se você perdeu o primeiro princípio, não tem problema, pode começar na metade. Então, basta chegar lá nesses horários, né? Isso, Conceição, estamos de braços abertos. Tem uma observação importante para fazer, que não está ligada a nenhuma religião. Né? Algumas pessoas pensam, porque alguns grupos funcionam em igrejas. Isso. Mas não existem, nós somos um grupo religioso. Nós temos uma espiritualidade como um dos principais pilares do nosso projeto, desse grupo, mas não está ligada a nenhuma religião. Todas as religiões são bem-vindas, todas as pessoas são bem acolhidas. E essa diversidade é que enriquece o nosso grupo. Eu acho que essa diversidade e o principal, né? Qual foi o principal mandamento de Jesus? Amem uns aos outros como eu vos amei. Então, se é transmitindo amor, então tá tudo certo. Meninas, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês aqui. As portas do Bem Assim da TV Mais estão mais do que abertas. E se quiserem retornar aqui, retornem que a gente conversa muito mais, tá certo? Obrigada, tá? Espaço.
E você aqui nessa câmera. E você que está aí não vai sair, tá? Porque daqui a pouco está chegando ela. Eu sei que você ficou esperando por esse momento. Ela já está chegando aqui, hein, doutora Adelina Pimentel. Então não sai daí, que o Bem Assim volta já. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. No trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia. Mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima. Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT. Prefeitura de Maceió. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. O Prefis 2017 está nos últimos dias. Se você ou sua empresa tem débitos notificados de ISS ou comprou um imóvel até 2015 e ainda não pagou o ITBI, aproveite os parcelamentos e descontos para ficar em dia com a Prefeitura. Mas atenção, o prazo final é dia 30 de julho. Acesse maceió.al.gov.br e conheça as condições de negociação. Prefis 2017. Ganha você, ganha a cidade. Prefeitura de Maceió. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia? Como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa. O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! Estamos de volta aqui com Bem Assim. Chegou a hora dela, chegou a hora do quadro Saúde da Mulher.
E eu já estou com ela aqui no estúdio, doutora Adelida Pimentel. Oi, maravilhosa! Princesas e príncipes lindos, não só daqui de Maceió, de Alagoas do Nordeste, mas do nosso Brasil. Não é verdade? Chegou ela, claro. Cheguei, dia de terça-feira. Tenho que chegar você chegando. É a mais esperada aqui. Misericórdia. Jesus, eu nem sabia. Brincadeira, eu sabia. Brincadeira. Oi, hoje tem pergunta. Estou sabendo. Não estou sabendo das perguntas, mas vamos lá. Vamos lá? Eu amo, gente, esse quadro. Tá. Vou pedir para a Joyce rodar a primeira. A Joyce não, Arthur. Preciso me acostumar, Arthur, com você. Vamos lá, Arthur, roda aí a primeira pergunta para a doutora Adelina. É sobre a prevenção do colo de útero, que nós sabemos que tem aumentado muito também os números de casos de câncer de útero, de colo de útero. Perfeito, exatamente. Olha só, por mais que exista o progresso na medicina, né? Agora, culminando com as vacinações contra o HPV oncogênico, porque é o HPV que causa o câncer do colo do útero. Então, como se prevenir? Usando camisinha, meu amor. É a prevenção mais acessível a todos, né? Prevenção com a camisinha masculina e a camisinha feminina. Mas uma grande arma que finalmente o nosso país iniciou na rede pública, que é a vacinação, né? Para as crianças, né? De 9 aos 13 anos. Agora também meninas e meninos, mas não tem limite de idade. Existe uma determinada vacina, que não é a da rede pública, que pode ser utilizada em qualquer idade que você precisar tomar ou que você tenha vida sexual, independente de ser crianças, até determinada faixa etária. Então, qualquer mulher pode tomar. Agora, também é só para mulher. Essa da rede privada. Então, respondendo, prevenção, camisinha para todos e a vacinação. Ótimo. Vamos à segunda pergunta? Então, roda aí, Arthur. Eu gostaria de saber sobre as possíveis causas de infecção urinária recorrente. Isso é incrível, um porque são os temas que a gente já vem abordando aqui, né? Quem nos acompanha sabe. E são temas, são situações extremamente frequentes. Percebe, né? Que são realmente as dúvidas das mulheres. Claro, quem é que não teve uma infecção urinária? Se não teve, vai ter, prepare-se, né? Porque a infecção urinária recorrente... Esteja preparada psicologicamente. Exatamente. É quando você teve uma infecção urinária e ela retorna com 2 meses, com 3 meses, com 5, todos os anos. É porque não foi bem tratada? A princípio não, porque quando você tem uma infecção urinária, se faz mister, gostou do mister? Se faz necessário procurar um médico, um ginecologista, principalmente, ou um urologista para tratar. Mas quando é recorrente é porque a mulher deixou de tomar aqueles cuidadinhos. E eu falo na mulher porque a mulher é a que mais, a mais atingida, a que mais sofre com a infecção urinária. Então, teve infecção urinária uma vez, a tendência é ter sempre, porque existe uma sensibilização maior. Então, tomar seus 2 a 3 litros de água por dia, não prender xixi por hipótese nenhuma, tá? Sempre antes e depois da relação sexual, tomar um copinho com água e fazer xixi. Então, são 3 situações importantíssimas para se evitar infecção urinária recorrente. Olha aí a dica. Vamos à próxima pergunta. Roda aí. Sobre a menopausa, né? Porque eu já tenho 49 anos, eu gostaria de saber se ela já está iniciando ou se ainda vai demorar. 49 anos, está uma princesa, uma gata. Não quer dizer que quem esteja na menopausa não continue princesa e gata. Continua sim, porque a medicina evoluiu bastante nesse sentido e nós temos as terapias hormonais inócuas. Minha gente, hoje eu estou falando muito difícil. Quer dizer, que não agridem o organismo, não causam câncer, nada disso. Desde também que a paciente seja bem estudada. Então, 49 anos, está menstruando, nem pensar em menopausa. A gente só considera menopausa, que também às vezes não tem idade para acontecer, porque pode ter menopausa precoce aos 30 anos de idade, mas se você está menstruando, princesa, não tem sinal de menopausa, não. Quando eu digo menstruando, é menstruando todos os meses, certinho, um ciclo normal. Agora, decorrido um ano inteirinho, praticamente, sem menstruar, aí sim você está na menopausa. E você vai sentir todos aqueles sintomas da menopausa, né? Aquelas ondas de calor, ressecamento vaginal, nenhuma vontade de namorar. É a mesma coisa que ter Brad Pitt na sua frente. Naquele estado que veio ao mundo, entendeu? E você nem tchan, gente. Mas tem medicação, tem tratamento.
para você. E a terapia hormonal, ela tem que ser individualizada. Cada mulher ela tem necessidade de um hormônio, exatamente. Exatamente. Que dicas maravilhosas, né? Mas tem mais. Vamos lá. Próxima. Sobre a mulher que não faz o periódico todo ano, o que é que pode acontecer com elas? Minha gente, são perguntas tão básicas, simples e maravilhosas. Eu estou amando isso aqui. Quer dizer, a mulher que não faz seu exame de rotina de prevenção anual, ela pode estar sujeita a doenças muito sérias. Não quer dizer que você se prevenindo todos os anos, você não vai ter. Pode ter, mas o mais importante, princesa, é que determinadas doenças podem ser totalmente preveníveis e outras diagnosticadas precocemente. Se é diagnosticada precocemente, a sua possibilidade de cura é praticamente de 100%. Então, todos os anos no ginecologista, princesa, são exames que não doem, né? E que salvam a tua vida. Exatamente, é sempre bom. Não estou falando demais, estou amando. Mas tem mais uma, vamos encerrar? Vamos lá, já? Já. Nem queria, mas vamos lá, mais uma, a última, vamos rodar. Bom, eu queria saber sobre a pílula anticoncepcional, se ela pode causar trombose ou não. Eu vi, inclusive, isso lá no Fantástico, falando no domingo passado sobre isso. O Dr. Drauzio Varela falou que poderia causar as pílulas trombose nas mulheres, falou dos riscos. E eu queria saber se isso é verdade ou não. Gente, incrível, né? Como essa é uma das grandes dúvidas. É o que está em voga agora, né? Trombose anticoncepcional. É o momento da trombose, né? Olha, o que o Dr. Drauzio Varela fala, respeite, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a pílula anticoncepcional, ela surgiu desde a década de 60. Gente, qualquer anticoncepcional pode causar trombose. Outros com a possibilidade maior, outros a possibilidade menor. O mais importante é, se você tem fator de risco familiar ou você mesma já teve história de trombose, fumante, varizes, uma pessoa totalmente ociosa, enfim, existem fatores de risco que contribuem para uma trombose, sim. Não só com anticoncepcional, mas com qualquer medicação à base de hormônio, principalmente os hormônios femininos. Então, não é de agora, gente, isso é desde sempre. O que interessa é, não vai para a farmácia buscar um anticoncepcional. Vai para o teu ginecologista que ele vai saber qual é o melhor para você. Exatamente. O que é que a gente tira do quadro de hoje? Que foi maravilhoso. Um ginecologista. Além de ser maravilhoso, procura um ginecologista. Minha gente, a gente tem essa mania de se automedicar, de procurar as coisas na internet, quando na verdade não deve ser assim. É importante ter o acompanhamento médico. Com certeza, até porque o médico vai saber resolver alguma situação, algum efeito adverso que qualquer medicação possa causar. Exatamente. Vixe, acabou. Maria, gente, que pena. Mais perguntas para a próxima semana. Mais que estourado. Desculpa, Ziderlan. Olha só, vamos encerrar junto comigo? Vamos. Quero você aqui juntinha comigo. Juntinho. Mara maravilhosa. Ali naquela câmera. Hashtag beijos, nada. Meus amores. Instagram. Até a próxima... Não, até a próxima semana não. A próxima semana é com ela. É comigo. Eu estou aqui amanhã, em 10h30 eu conto com você. Então, Pimentel Adelina lá no Instagram. Qualquer dúvida que você tiver, segue ela lá, pergunta, que ela é maravilhosa, ela vai responder. E eu respondo mesmo. E eu espero você amanhã. E ela na próxima semana. Se Deus quiser. Beijo! E Ele quer.